Hoje eu vou te contar como o criador de todas essas obras aqui mudou para sempre a indústria do entretenimento. Além de ser um dos homens mais poderosos de Hollywood, é o gay que abriu as portas do armário da indústria ao compartilhar uma visão de mundo positiva sobre vivências diversas. Bichas Afrontosas formam outras narrativas e essa aqui pegou representações de pessoas que estavam à margem e colocou no centro de histórias potentes, ganharam fama, milhões de fãs, muitos prêmios e um ensaio neste humilde canal. Sejam bem-vindas ao meu barraco existencial. Você já parou para pensar nos impactos positivos e negativos que as imagens têm sobre as nossas vidas? Hoje a gente vai entender porque Ryan Murphy não é só um produtor de séries, ele é um arquiteto cultural. Ele constrói mundos onde pessoas como nós têm a sua imagem representada de maneira positiva e complexa, longe dos estereótipos. Capítulo 1, A Revolução da Margem. Ryan Patrick Murphy, nascido em Indianápolis em 1965. Jornalista antes de ser roteirista e gay assumido, talvez o que justifique o porquê os seus projetos costumam girar em torno de personagens diversos e complexos que geram tanta identificação. Do horror psicológico ao musical pop, passando pelo drama histórico e a comédia ácida, ele constrói um universo inteiro onde a diversidade não é exceção, ela é uma regra. E olha só, Bell Hooks já dizia, o ato de olhar é sempre político. E o que o Ryan Murphy fez foi dar algo que nós pudéssemos olhar sem sentir vergonha, culpa. Pelo contrário, ele delimita novos contornos que abrem infinitas possibilidades de existências, experiências com as quais a gente possa se identificar. O que eu acho incrível, e por isso que eu escolhi falar do Ryan Murphy, é que isso não muda só a maneira como o mundo olha para nós, isso muda a maneira como nós passamos a enxergar nós mesmos, com um pouco mais de respeito. E isso, meus amores, dentro da indústria de Hollywood, que fez de tudo para que isso não acontecesse durante muitos anos, pode ser considerado revolucionário, o poder transformador da imagem. Segundo pesquisas, 33% dos brasileiros acredita que representações positivas de pessoas LGBTs na mídia ajuda a reduzir atitudes de preconceito. Eu faço parte desse 33%. Mas ao mesmo tempo, existem outros 37% que se sentem incomodados com essas mesmas representações positivas. Ou seja, bando de fubanga ignorante, preconceituosa e frustrada. Gente de bem que precisa se educar. Na verdade, o fato de tantas pessoas ainda se sentirem incomodadas com essas representações só reforça o fato de que nós precisamos naturalizar mais narrativas positivas sobre a diversidade, sobre pessoas diversas, para que esse incômodo diminua e junto com ele diminua também o preconceito. Representações positivas geram efeitos positivos, tanto quanto representações negativas vão gerar efeitos negativos, reforçando estigmas. Queer Code. Como eles nos representaram? Por muito tempo e até hoje são utilizados códigos que estigmatizam personagens LGBTQIAPN+. Quando se trata de representações positivas nessa indústria, nós realmente somos minoria. E é por isso que se faz importante obras como as de Ryan Murphy, que acabam tendo esse papel de subverter a lógica das representações comuns, né? Então, com representações positivas escassas e quase sempre caricaturais, da bichinha sofrida. Muitas dessas representações negativas acabaram moldando o imaginário popular sobre quem nós somos e aonde nós podemos chegar. Às vezes contribuindo apenas para uma visão mais triste, fatalista, que de forma alguma condiz com a realidade. O Queer Code foi muito utilizado no cinema clássico, nos filmes como Psicose, onde Norman Bates, aquela fedezinha safada, psicótica e assassina em série, acaba sendo um dos principais personagens, conhecido como personagens LGBTs dentro do cinema de Hollywood. Isso não foi por acaso, tá? Isso foi um projeto cultural e político. Ryan Murphy é uma bicha muito afrontosa que mudou o jogo de Hollywood ao ser formadora de novas narrativas possíveis no mainstream. Aqui é que tá a genialidade dele, porque ele chega dentro de Hollywood, que é o espaço cultural onde se criou todas essas normas e todos esses códigos de representação negativa, e através de sua obra nos apresenta diversas possibilidades de representações positivas. Em 2009 ele lançou Glee, e gente, só quem viveu sabe, né?
todo mundo viveu, né? Glee não foi só uma série, foi um acontecimento cultural. Tinha de tudo, né? Tinha muita representação diversa. Gays, lésbicas, pessoas trans, pessoas gordas, PCDs, gente com baixas representações positivas na mídia. Ser diferente é a potência que une esses jovens que buscam serem vistos para além da sua imagem, né? Para além dos seus arquétipos. Murphy não só mostrou, ele colocou essas pessoas na TV, moldando o imaginário de quem acompanhou, acrescentando beleza real, mensagens de confiança, e também se tornou um gatilho para que muitos pudessem sonhar com aquele lugar representado por aqueles personagens de Glee. Uma das cenas mais marcantes de Glee, pra mim, com certeza, é quando Kurt se assume por pai dele e é aceito, assim, acolhido de uma maneira que muitos, eu e muitos outros, com certeza gostaríamos de ter sido acolhidos. I'm gay. I know. Foram 19 indicações ao Emmy na primeira temporada. E mais do que prêmios, né? Quantas pessoas encontraram um pedacinho de si ali e puderam sonhar a partir dessa representação super positiva que o Ryan Murphy faz em Glee? Me diz aqui nos comentários se você também é fã de Glee. Capítulo 5. The New Normal. Introduzindo um novo normal no imaginário popular. Ryan Murphy cria o The New Normal, que é uma comédia sobre um casal gay tentando ter um filho com uma barriga de aluguel. E essa história é inspirada na própria experiência do Ryan Murphy ali tentando ser pai. Dá pra imaginar isso como um tema central de uma sitcom no mainstream? Pois é, ele não só imaginou como ele fez. Durou só uma temporada, mas com certeza é um sitcom inesquecível porque delimita ali um novo espaço de temáticas que podem ser desenvolvidas dentro de sitcom, né? Porque sitcom é sempre mesmo que aquela coisa, né? Então deixou um saborzinho, né? Garantindo mais elasticidade para o que significa amor. É uma ótima série. Se você não assistiu, eu super recomendo. Se você assistiu, deixa aqui nos comentários. And you have no problem with doing this for two men? A family is a family. And love is love. Capítulo 6. American Horror Story. Em 2011, Ryan Murphy inicia sua jornada no terror. Ele pega um gênero usado por décadas para demonizar pessoas como nós e diz: agora vocês vão ter que lidar com as demônias que vocês criaram, Hollywood. O grotesco vem trajado de uma maneira completamente diferente, com contornos muito plásticos, no limiar do belo. Eu poderia ter um vídeo só pra falar da astúcia estética de cada uma das temporadas de American Horror Story, eu sou muito fã. Mas eu vou aqui me deter na estética do Ryan Murphy em American Horror Story como uma arma política se infiltrando nos lares americanos e sul-americanos e latino-americanos também, tudo bom? Colocando uma crítica social foda em diversos contextos. Tem comentários sobre raça, gênero, sexualidade, religião, política, sempre trabalhadas, ou quase sempre trabalhadas de uma maneira sutil e bastante estética, plástica. Cada temporada tem uma lente distorcida sobre a barbárie da cultura americana e sobre nós enquanto pessoas afetadas por toda essa barbárie cultural. E ele sempre coloca ali um olhar, uma lupa sobre personagens marginais no centro das narrativas, mas ele empresta complexidade a cada um deles dentro de contextos maiores que essa própria questão, né, de gênero, sexualidade e raça. Lugar de LGBT onde ele quiser. A temporada New York City é um desses exemplos, né? Nessa temporada ele trabalha com muita complexidade o HIV, como esse monstro, né, assombrou e assombra ainda a nossa comunidade. Ele traz dentro dessa temporada a apresentação do Robert Mapplethorpe, que é um dos fotógrafos mais emblemáticos assim, da arte erótica e da arte queer, e é um dos meus artistas preferidos. Essa New York City, ela é muito realista, né? Apesar de ter várias metáforas, né? É uma das temporadas da série que são mais realistas, porque ela tá situada ali, ambientada na cidade de Nova York, nos anos 80. Se concentra em um grupo de gays que encontra suas vidas meio reviradas ali, de cabeça para baixo, por conta de um serial killer. E também de um vírus desconhecido e sem nome que aparece e está infectando desproporcionalmente a nossa comunidade. Na trama, o personagem Till Graves é o Robert Mapplethorpe. Dá pra você conhecer um pouquinho das obras do Robert, porque ele explora bastante esse lado estético. E é uma temporada que tem bastante fanservice, se é que você me entende.
Agora vamos falar simplesmente da maioral. Pose. Pra mim, é a obra-prima de Ryan Murphy. E quando a gente fala de representações positivas na mídia, eu acho que não tem nenhum exemplo melhor para ser dado aqui do que essa bela obra de arte. Pose é a obra que Ryan Murphy vai deixar para a história como um grande fanservice. Corpos dissidentes, negros, trans, que a sociedade queria apagar e agora estão em primeiro plano, representados de maneira bela, complexa, orgulhosa. É a maior representatividade trans da história da televisão. Tem ideia da importância desse título? Ele também traz para esses corpos a possibilidade de serem amados, mostra solidariedade e um conceito muito bem estruturado de família que está baseado nas houses. O que é uma house? Uma casa é uma família que você escolhe. E aí nós somos introduzidos à ideia de ballroom, né, que são esses espaços reservados ao sonho, né, onde as pessoas podem se tornar figuras notáveis, deslumbrantes e opulentas, muito distante da imagem, né, que se faz delas enquanto jovens marginalizados. Aqui, como eu comentei, a noção de família é muito importante e muito bem estruturada, né? Nossa comunidade conhece muito bem essa questão de ter que criar uma família para além dos laços sanguíneos, né? Então, enquanto a maior parte das famílias nucleares dentro da série são representadas de maneira disfuncionais, cheias de violência e abuso e animosidades, existe uma construção muito bonita, né? Da ideia de família como aquela que, independente dos laços sanguíneos, é baseada no suporte mútuo e no preenchimento de lacunas deixadas pelo desamparo das relações consanguíneas. As casas são os lares de garotos e garotas que nunca tiveram um abrigo. E eles continuam aparecendo, certo como o sol nasce todos os dias. Então, logo no início, nós somos apresentados a Blanca e ao Damon, e ambos são expulsos de casa pelos pais. Pra mim, você morreu. A Blanca é uma mulher trans que rompe com a sua mãe ali por volta dos 17 anos e é amparada pela Electra Abundance, que também é uma outra mulher trans que também rompeu com a sua mãe. Então fica nesse ciclo onde todos são interligados, né, por essas mesmas vivências, por essas mesmas violências que atravessam a vida deles e que também fazem com que eles se unam. As casas são essas famílias que, além de apoiarem-se na sobrevivência cotidiana como uma rede de apoio, eles disputam de maneira muito competitiva quem são os melhores nos ballrooms. Eles são avaliados por sua opulência e coesão dos looks, da apresentação. Os prêmios dos balls, nesse contexto, podem se tornar, na verdade, uma fonte de sobrevivência para todas as pessoas dessas casas. E, além disso, os espaços são reservados, né, para o exercício de sonhar e se tornar aquilo que, incessantemente, a sociedade vai te dizer que você jamais será. A beleza disso tudo não tá só em ver as personagens evoluindo nas suas relações e conquistando sonhos, mas para mim a beleza maior está em documentar a estética da existência, mesmo que de modo ficcional. Deixa pra gente um sabor de aconchego, sabe? Acolhimento, do exercício de liberdade, essas amizades que se cristalizam na forma de família e que dão espaço para que cada um tenha o direito de sonhar e se lapidar para vir a ser o que sonhou diante dos olhos atentos e preocupados e carinhosos e amáveis dessa família. Para um LGBT, não há nada mais importante do que o exercício e a validação, né? Para se tornar quem se é. E já no primeiro episódio fica evidente que essas pessoas aspiram se tornar algo muito maior do que são, né? Quando esse clã Abundance rouba já umas peças, roupas, figurinos originais do século XIX, da realeza, e nesses figurinos incríveis, vestidos, né? Naquelas pessoas queers, dá um tom que aquelas pessoas também têm o direito de sonhar, sabe isso? Essas pessoas compartilham de uma fome de vencer que eu me identifico muito e que essa fome de vencer no game, de se lapidarem, deixarem sua marca no mundo, vem com um grande senso de comunidade. Eu adoraria muito ter tido esse tipo de referência quando eu era mais novo, na minha adolescência, mas, de certo modo, né,
acabou que essa cultura me encontrou também. Em 2020, Ryan Murphy produz Rollywood. Nesse contexto, ele pratica um gesto político a partir do exercício de e se? E se nos anos de 1940 mulheres, negros, pessoas queer tivessem conquistado o espaço na indústria mais poderosa do entretenimento mundial? Ao colocar minorias no centro do imaginário fundador de Hollywood, Murphy mostra que a exclusão não foi inevitável, né? Mas sim um projeto. A série oferece a gente a chance de revisitar a origem do sonho americano, transformando num espaço de inclusão. E chegando ao fim dessa nossa longuíssima reflexão, fechamos aqui com chave de ouro, porque acho que ficou bem explicado a estratégia do Ryan Murphy de usar a ficção para intervir na memória coletiva e mudar a maneira como o mundo enxerga a gente, como nós nos enxergamos a partir dessas representações positivas, né? Eu acho que antes da gente mudar o mundo, a gente precisa ser capaz de imaginá-lo de uma maneira diferente. Nós, enquanto espectadores, ousamos reimaginar essas histórias e nossas próprias histórias a partir dessas representações super positivas. Então, se você já está cansado de conteúdo tóxico, vem comigo. Nunca foi sobre ter uma visão ingênua das coisas, mas sim sobre o que há de beleza apesar das violências que nós já conhecemos, e é por isso que eu estou aqui e te convido a você se inscrever nesse canal para que a gente possa também procurar o que há de belo dentro da indústria do entretenimento, dentro da cultura pop, dentro da arte. Então você pode se inscrever nesse canal, você pode já deixar o seu like, o seu comentário, compartilhar com um amigo. O meu nome é Bafon, o prazer é todo seu e até o próximo vídeo. Tchau!